Pessoal, eu vejo muita gente falando: em 2026 terá essa estratégia, em 2026 será assim. Sabe o que muita gente ainda não entendeu? 2026 já começou há 2 anos atrás. Em 2022 já estávamos em 2026 e ninguém entendeu. Ou seja, a campanha política nunca terminou. O embate entre direita e esquerda continuou o mesmo de 2022 para cá. Não mudou, não vai mudar e vai continuar se potencializando mais. As estratégias já estão a postos. Tá todo mundo na luta. 2024 é só um rascunho do que vai ser em 2026. Ninguém tá nem aí para 2024 porque tá todo mundo pensando em 2026 porque vai ser a base para 2026. O sonho de quase todo brasileiro que não tá satisfeito é ver Lula fora do poder. Mas aí é que a gente tem que pôr o pé no freio. Aí é que a gente tem que ter muito cuidado. Porque o governo Lula já elaborou a sua estratégia. Ou melhor, o PT já elaborou a sua estratégia. E eu percebo uma coisa: Bolsonaro vai voltar a ficar elegível. Hoje, cada vez mais, eu acredito na ideia de que Bolsonaro ficará elegível novamente. Não porque Bolsonaro vai conseguir convencer o STF ou o TSE, de jeito nenhum. É porque o Lula aposta nisso. Vamos entender o porquê? Tô falando, devagando, mas eu tenho que te mostrar da onde eu tirei essa conclusão. Vamos começar com essa matéria aqui, do O Antagonista. Com o PT enfraquecido, Lula faz campanha contra bolsonaristas. Em entrevista, o petista expôs sua estratégia como cabo eleitoral e prometeu priorizar entrevistas a emissoras de rádio e TV locais. Tá, ele estava se referindo a 2024, mas não é a 2024, é a 2026 já. O Lula tem uma aposta. Olha, eu vou ter que apostar na objeção, porque apoio eu não tenho mais nenhum. Então eu vou fazer de tudo para demonizar Bolsonaro e os bolsonaristas. E vou fazer de tal forma que todo mundo vai tomar raiva dos candidatos bolsonaristas. Assim, eu aumento a rejeição do Bolsonaro e o povo esquece o tamanho da rejeição que tem em mim. Essa é a estratégia do Lula. E o Lula vai pagar de bom samaritano e vai querer alinhar os evangélicos. Vai querer tentar vender para você a ideia de que ele é conservador, de que ele é contra o aborto, de que Lula é uma pessoa realmente a favor dos valores da família, Deus, pátria e família. Espera para ver. Essa matéria do Conexão Política também me ajuda a provar isso. Com o PT ruindo, acabado. Às vésperas das eleições de outubro, Lula sinaliza apoio a antibolsonaristas. Ou seja, não precisa ser de esquerda mais, não precisa ser petista, vamos tentar apostar naqueles que odeiam o Bolsonaro e os bolsonaristas, simples assim. Daqui a pouco, você vai ver Lula subindo no palco para candidato aí do MBL. É isso que vai acontecer. Então, se é antibolsonarista, tá comigo. Então, é por isso que você vai ver, ou você já tá vendo, eles pegando leve com a turma do MBL, só atacam os bolsonaristas mesmo. Essa é a grande realidade. Lula intensificará suas viagens pelo Brasil para apoiar candidatos aliados nas eleições municipais de 2024, já que o PT não lançará candidatos nos maiores colégios eleitorais. Em entrevista à Rádio Meio, de Teresina, ele disse seu objetivo de derrotar o que chama de negacionistas. Ah, que bonitinho. Abre aspas. Onde não tiver candidato, vou apoiar candidato aliado. Não quero que os adversários ganhem porque os adversários são negacionistas, afirmou Lula. Exemplo, em Fortaleza, um dia antes, Lula havia externado sua disposição em fazer campanha contra os adversários ideológicos, referindo-se aos ligados a Jair Bolsonaro. Se o adversário for adversário ideológico, adversário negacionista, você pode ter certeza que eu vou fazer campanha, afirmou em entrevista à Rádio Verdinha. Então a ideia do Lula é: vamos fomentar o anti-bolsonarismo. Vamos fazer crescer a ideia de que temos ojeriza ao Bolsonaro e onde tiver um candidato que é contra Bolsonaro, a gente não tem força nenhuma, a gente vai apoiar ele. Essa ideia é uma estratégia para 2026. Porque o Lula, queimado do jeito que ele está,
não tem como ele chegar em 2026 querendo concorrer e apostar em grandes feitos. Olha só, eu dei picanha e cervejinha para vocês. Ah, não dei, mas no próximo mandato eu vou dar. Não vai colar. Então, qual vai ser a ideia? Vamos continuar falando que o Bolsonaro come criancinhas, que ele é mauzão, e aí a gente deixa o Bolsonaro vir, e aí, com a ajudinha do TSE, do STF, a gente parte para cima do Bolsonaro com tudo. E da imprensa também, que a imprensa não vai ajudar o Bolsonaro. Olha, a imprensa já perdeu os amores ao Lula, mas ela odeia Bolsonaro. Então, pro Lula, a melhor coisa que ele pode querer é começar uma campanha anti-Bolsonaro daqui até 2026 e deixar o TSE liberar o Bolsonaro para usar as mesmas artimanhas. Todas, até aquelas que a gente não pode falar, todas as artimanhas contra o Bolsonaro. Entenderam? Então, eu aposto sim que essa será a estratégia de campanha do Lula. Tá certo? Vamos lá, vamos partir para a próxima pauta. Essa é notícia boa, né? O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, vai investigar a licitação do STF sobre monitoramento de redes sociais. Pois é. A apuração foi solicitada pelo subprocurador da República, Lucas Furtado. Vamos entender um pouquinho, tá? Subprocurador do Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado. O Tribunal de Contas da União é um órgão independente. O Tribunal de Contas da União, ele não é submetido ao governo federal nas decisões dele, até porque ele é um órgão fiscalizador do do governo federal e do próprio judiciário. O STF resolveu fazer uma licitação, vai gastar R$300 mil do nosso dinheiro para investigar tudo que é dito sobre eles nas redes sociais. Tudo. Então a licitação já foi feita, foi publicado no Diário Oficial da União. E aí o Tribunal de Contas quer investigar se isso é lícito ou não. Porque não faz sentido, é a única Suprema Corte do mundo que faz investigação do que se diz sobre ela. Nem Maduro faz isso. Mas aqui no Brasil, nós teremos uma Suprema Corte que vai avaliar o que você fala sobre ela. E se não gostar, aí só Deus sabe o que vai acontecer. Pois é. Mas o Tribunal de Contas da União resolveu fazer essa investigação. Há quem critique, não vai dar nada. O presidente do TCU participa das mesmas festas que o STF participa, então não vai dar em nada. Mas, meu amigo, é importante. Pelo menos pode ser que o colegiado resolva aqui e fala, olha, isso aqui está extrapolando o limite, né, do moral, né? Não vou nem falar da legalidade, da moralidade. Então, é importante o TCU fazer o papel dele. Também sou totalmente contra essa licitação do Supremo Tribunal Federal. Ainda em 2026, vamos lá. Olha só, matéria do Globo, Ciro Gomes diz que o janjismo, ou seja, a Janja e os aliados woke da Janja, irá atrapalhar as eleições do Lula. E tomara que atrapalhe mesmo. E elogia governador bolsonarista. É um bom administrador. Pois é. Quem será que eles estão flertando agora que poderia trazer o Ciro Gomes, aliado de longa data do Lula, para estar contra o Lula, mesmo sendo um governador bolsonarista? Seria o Zema? Tarcísio? Pois é. A entrevista polêmica do Ciro Gomes foi em relação ao Caiado, do União Brasil. O ex-ministro do Lula, o Ciro Gomes, fez críticas à primeira-dama, concordo com o Ciro, e afirmou que o chefe do executivo goiano, Ronaldo Caiado, tem dotes, ou seja, tem potencial. O termo janjismo, cunhado pelo político cearense, faz referência a uma militância mais aguerrida nas redes sociais. É o gabinete do ódio do PT, que eles chamam hoje de janjismo, né? Que o Ciro Gomes chamou de janjismo. E eu concordo em número, gênero e grau. Eu sei que muitos de vocês nem gostam muito do Caiado, mas eu gosto do perfil do Caiado, tá? Principalmente porque eu sou goiano, então eu tenho propriedade para dizer o que eu percebi do Goiás, tá? E eu percebi que, sabe, o goiano hoje tem uma sensação de segurança maior, tem uma sensação de que nós temos um Estado um tanto quanto mais conservador ainda, um Estado que guarda suas bases lastreadas na família,
E eu ainda entendo que, sim, o Caiado foi um bom governador para o estado de Goiás, e a visão do que ele aplicou em Goiás, escolas cívico-militares, eu mesmo estudei numa escola convencional. Quando eu me formei, a escola era muito perigosa, chegou ao cúmulo do diretor da escola ter sido morto por alunos com um tiro na cabeça. Caiado o pessoal transformou essa escola numa escola cívico-militar que se tornou uma referência para todo o bairro. Então, assim, cá entre nós, eu acho que o Caiado é um bom nome, tá? É um bom nome, sim. Caiado, Tarcísio, Zema. A própria Michelle, eu apostaria nela no Senado, tá? No Senado, eu acho que, ou no governo do Distrito Federal, acho que seria um nome vitorioso. Presidência, não apostaria. Não porque eu não acho que ela tem competência, não porque eu não acho que ela representaria muito bem, pelo contrário, acho que a Michelle tem uma postura muito decente, acho que seria uma boa, mas não consegue vencer o Lula, tá? Não acredito que consegue, e aí eu falo pelos ataques e pelo bombardeio que ela vai sofrer, e eu digo também porque para vencer o Lula precisa articular alianças, tá? E essas alianças terão que acontecer com outros setores que não vão se juntar com o bolsonarismo, com o nome do Bolsonaro nessa hora, não com o bolsonarismo, mas com o nome Bolsonaro essa hora, seja a Michelle, seja o presidente Bolsonaro, tá? Então, essa é uma visão que eu tenho, posso estar equivocado, o comentário é seu. Vamos lá, pessoal. Risco país aumenta no Brasil. Investidores estrangeiros já retiraram 42 bi de doletas do Brasil. Você vê o Lula indo, o Lula vindo, viaja para cá, viaja para lá, agora vai para o Paraguai, depois vai para Bolívia, já foi na Itália, já foi na Suíça, já foi para tudo quanto é tipo de lugar bom que você imagina, né? Já foi viajando para tudo quanto é lado, curtindo a vida doidado, né? Mas a ideia é que com tantos gastos exorbitantes, o capital estrangeiro entre no Brasil. E o que está acontecendo com o capital estrangeiro? Saindo do Brasil. Não sou eu que estou falando, é a Money Times, uma revista super conceituada de finanças. O risco país do Brasil, que é usado para medir os riscos de investimento em determinada economia, aumentou nos primeiros 6 meses do ano, segundo um levantamento da Guide Investor, ou Guide Investimentos. Então, assim, é gastando dinheiro, é viajando, e mesmo assim, a gente não vê retorno. Tem como um governo desse estar certo? Não tem, meu pequeno gafanhoto. Não rola, não cola, né? Não dá. É simples assim. Vamos lá, pessoal. E a treta Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Bolsonaro. Continua lá no topo, né? Mesmo depois do Bolsonaro falar que se alguém defender o Pablo Marçal ou fazer algum vídeo defendendo o Pablo Marçal, a Carla Zambelli resolveu se arriscar. Não para defender o Pablo Marçal, mas para defender o Cleitinho e o Feliciano. Por que o Cleitinho e o Feliciano? Eles estão sendo destruídos nas redes sociais de alguns aliados Bolsonaro, não todos, porque disseram que preferem o Pablo Marçal do que o Ricardo Nunes. E a Carla Zambelli fez uma live, quem fez a publicação foi o Francisco Melo, tá? Que publicou esse trecho de vídeo aqui da Carla Zambelli, e, sabe, ela fez a sua defesa e pediu para o povo parar de atacar o Feliciano e o Cleitinho. Escuta só. Olá, meus amigos, Carla Zambelli por aqui. Eu tô entrando ao vivo sem uma pauta específica, mas porque eu vi ontem no Twitter uma briga entre pessoas da direita. Agora vi, por exemplo, outra briga em relação ao evento, que vai ter, por exemplo, o Pablo Marçal, e aí o Marco Feliciano e o Cleitinho vão, e aí estão batendo no Marco Feliciano, batendo no Cleitinho porque eles vão. Olha só, pessoal. Todo mundo sabe que o candidato do Bolsonaro é o Ricardo Nunes, né? Mas isso, por exemplo, não impediu o Ricardo Nunes, o próprio Bolsonaro, de tirar foto com o Ricardo Nunes, com o Marçal. Isso não impediu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro de lançar uma enquete perguntando como é que as pessoas prefeririam votar, e colocou o nome do Paulo Marçal na enquete. E nessa enquete o Paulo Marçal ganhou. Todo mundo sabe que a gente está com o Ricardo Nunes, porque o vice do Ricardo Nunes é do PL, né? E o Ricardo finalmente aceitou o nome do Coronel Mello. O que eu tô aqui para falar é o seguinte:
Sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso, a gente não conseguiu eleger Bolsonaro? Sabe por que agora está difícil eleger prefeitos, vereadores? Eu vou dizer para vocês, é porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade para ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Marco Feliciano é meu concorrente em São Paulo, digamos. Apesar de não enxergar ele assim. E eu tô aqui para defender ele. Parem de bater no Marco Feliciano. Ele sempre esteve do nosso lado. Aliás, foi o Marco Feliciano o primeiro que deu palco pro Bolsonaro, quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e depois disso nunca mais esteve contra o Bolsonaro em nada. Nada. Para de bater no Cleitinho. Gente, lá atrás o Cleitinho deu um chute no negócio do Bolsonaro e hoje ele volta a Bolsonaro. Parem de afastar as pessoas que eventualmente podem estar do nosso lado para alguma missão importante. Se você não concorda, por exemplo, com Kim Kataguiri, porque ele vai ser candidato a prefeito também, no MBL, aquele Rubinho Nunes saiu do MBL. Tinha gente que falava mal do Fernando Holliday, hoje tá no PL. Sabe, as coisas mudam, a roda gira. Gente, para de bater em gente que tá do nosso lado. Você tá com tempo? Tá com tempo pra poder bater em alguém? Vai lá e bate no Boulos. Tá com tempo pra bater em alguém? Vai lá e bate na Samia Bonfim, que acabou de fazer um projeto da morte, querendo punir médicos que se recusem a fazer aborto depois das 22 semanas. Você tá com vontade de bater em alguém? Bate no Lula. Fala dos feitos do Alexandre de Moraes. Faz refluir, por exemplo, a carta que ele recebeu com um monte de pergunta do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Internacionais do Congresso dos Estados Unidos. Sabe? Tipo, para de perder seu tempo batendo em pessoas que estão do nosso lado. Essas pessoas que vocês estão batendo são pessoas que sempre estiveram do nosso lado, principalmente o Marco Feliciano. Eu vi gente batendo no Marco Feliciano e falei, meu Deus, esse cara foi um dos caras que me despertou para a direita. Enfim, vocês viram aqui as falas da Carla Zambelli. Você discorda da Carla Zambelli? Porque eu não. Eu concordo plenamente com a Carla Zambelli. Cara, hoje eu tô aqui defendendo a direita, mas eu nunca neguei, nunca nem fui hipócrita para vocês que eu já critiquei o Bolsonaro. Eu critiquei o Bolsonaro. Mas hoje eu sei que o Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, é um grande líder. E continuo criticando decisões do Bolsonaro. Como, por exemplo, tá alinhado com o PL e tá contra o Pablo Marçal apoiando o Nunes, que para mim o Nunes... eu nunca votaria no Nunes, sendo simples assim. Então, vocês têm que entender que nem sempre alguém vai estar 100% alinhado com você, e a Carla Zambelli tá certa. É igual, muita gente critica o Nando Moura, né? Então, eu nunca nem citei o Nando Moura aqui, né? Muita gente critica muito o Nando Moura. O Nando Moura é um idiota, o Nando Moura é isso, aquilo. Falam muito do Nando Moura. Cara, eu comecei a me interessar pela direita vendo vídeos do Nando Moura batendo no Lula lá em 2016, 17, 16. E hoje ele é crítico do Bolsonaro. Ok. Mas vocês têm que entender que eu, em um dado momento, aprendi muito com o cara. Então, entenda, esse mundo é assim. Nunca você vai estar 100% alinhado com uma pessoa, é como eu brinquei, nem com você mesmo. Você vai olhar para você hoje mesmo no espelho e pensar, caramba, como é que eu tomei essa decisão burra lá em 2000 e tanto? Como é que eu fui tão burro? Você não concorda 100% nem com você do passado. Então, é assim que funciona. Eu aposto naquilo que, nas coisas boas, apoie, nas coisas ruins, critique. Tá? Esse é a linha de pensamento que eu tenho. Você concorda ou discorda de mim? Coloca no comentário só para mim saber. E já que a gente falou em assunto polêmico, teve um ponto aqui que eu achei muito interessante. Tem um podcast que chama Vamos Mudar o Mundo. Um podcast totalmente de direita, alinhado ao Bolsonaro, tá? Pelo pouco que eu vi. Se eu estiver falando besteira aqui, vocês me desculpem. Mas os vídeos que chegaram desse podcast para mim, 100% é o pessoal apoiando o Bolsonaro. Fizeram uma pergunta nesse podcast se o Bolsonaro deveria ter jogado fora das 4 linhas da Constituição. Responde para mim. Eu quero que você responda. E aí, o Bolsonaro deveria ter jogado fora das 4 linhas da Constituição ou não? Porque eu achei muito interessante a resposta, tá? Dessa moça aqui, não sei o nome dela, tá?
Mas olha só a resposta que ela deu. Videozinho rápido, de 1 minuto aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Você acha que o Bolsonaro ele deveria ter saído um pouquinho fora das 4 linhas? Xandão. Ele poderia ter feito muita coisa diferente. Ele recuou demais. Ele recuou em praticamente tudo. Começando lá pelo Ramagem. Ele abriu mão de nomear o Ramagem. Ele tinha o direito de nomear o Ramagem. A partir daí, foi só ladeira abaixo, nesse sentido. Ah, vai ter, vou fazer. E nada. Eu acho assim, que ele se preocupou demais com o que iam falar dele. Agora, quando você assume uma posição dessa, você precisa ser firme. Olha dá uma olhada lá na Argentina, o Milei. Gente, eu sou um presidente conservador, eu sou de direita, e o que eu vou fazer vai ser voltado para isso. Porque eu fui eleito por isso, eu represento essa parcela da população. Né? Então, assim, eu acho que o presidente Bolsonaro foi cedendo, aconselhado muito também por militares que têm um pensamento positivista, né? E o positivismo, ele acaba beneficiando só a esquerda. Ele fala, você não pode ser ideológico, você não pode ser radical, ao mesmo tempo que ele afasta o conservadorismo por chamar de radical, ele deixa que as pautas de esquerda passem. Vamos lá, vamos entender o que ela disse aqui. Ela entendeu que houve falhas, como começando no Ramagem, e eu até falei sobre isso em outros editoriais, né, no de ontem à noite, do quanto o judiciário interferiu, e você sabia que o presidente da República ele tem o poder de rejeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal se conhecê-la como ilegal? É um controle de constitucionalidade do próprio presidente. Ele poderia ter falado, eu não reconheço a sua ordem e eu vou nomear o Ramagem mesmo assim. Ele poderia ter feito isso. Esse é um ponto. Outro ponto que ela falou que eu achei muito interessante. Ele se alinhou a militares positivistas. Os militares tendem a ter um pensamento, um pensamento um tanto quanto estatizante, um pensamento um tanto quanto de controle do Estado sobre as pessoas, e ele deixou-se embranhar com essas figuras. Então, muita gente me pergunta, mas o Freire Gomes declarou para o Alexandre de Moraes que ele bateu na mesa e falou, olha, Bolsonaro, se você me falar qualquer coisa, eu mando prender você. A minha pergunta é a mesma que eu falei, que eu não acredito que o Bolsonaro deu um golpe de Estado, se era assim, por que o Bolsonaro não trocou os comandantes do Exército e partiu pro tudo ou nada? É porque ele não tinha interesse num golpe. Mas eu concordo com a moça, no sentido de que ele se envolveu muito com positivistas, como vocês chamam de melancias, né? E acabou, no resultado final, chegando aonde chegamos. Então, respondendo a pergunta aí, na minha visão, Bolsonaro deveria ter saído das 4 linhas da Constituição? Não, ele nem precisava sair das 4 linhas. A própria Constituição dava todos os mecanismos para ele. Mas o Bolsonaro deveria e deve, porque ele está no mesmo problema até hoje, esse problema não acabou, deve se cercar de pessoas melhores, tá? Eu vejo isso com o Nunes hoje, eu vejo isso com o Costa Neto, deveria se cercar de pessoas melhores. Tô errado? Vai, se eu tiver errado, desce a lapada aí que eu mereço, né? Agora, se eu não tiver errado, coloca no comentário, eu concordo com você. Bolsonaro se cercou de muitas pessoas erradas e continua fazendo isso hoje. Essa é a minha visão, tá bom? Fechou, pessoal? Podemos preparar para o próximo editorial? Então põe água no feijão, daqui a pouco eu volto para te encher o saco, fazer um almoço aqui com vocês e a gente conversar um pouquinho mais desse mundo maluco chamado política brasileira. Beleza? Abraço e até o próximo editorial.